Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos! Estou chegando na área depois desse empate entre Bahia e Vasco na Fonte Nova por 1-1. Um resultado assim que poderia ter ido mais além para o Vasco, né? O Vasco poderia ter vencido. Mas a gente vai comentar sobre isso tudo, sobre as consequências desta partida, as consequências desse resultado mais adiante. Mas antes eu te peço aquele like nesse trabalho, compartilhe o conteúdo do amigo e vamos em frente nesta jornada aqui no canal. Bom, meus amigos, sem perder tempo, sem mais delongas, vamos analisar esse 1-1, né? Esse 1 para o Bahia, 1 para o Vasco. Um resultado que o Vasco precisava dessa vitória. O Bahia também, claro, foi um resultado ruim para ambas as equipes. Para o Vasco, então, ficou pior porque o Vasco está mais abaixo. Mas eu também vejo pelo um outro lado, né? Não era dos melhores cenários esse empate do Vasco contra o Bahia. Em compensação, fez o Bahia não se desgarrar ali, né, daquela briga pelo Z4. Né? Se o Bahia tivesse vencido, ia pular lá, né? Tava com 21, ia para 24, né? Então seria complicado essa situação, né? O Vasco continuaria com 16. Hoje o Vasco está com 17. O Bahia segue com 22, são 5 pontos de diferença, mas que podem ser reduzidos aí mais à frente, né? Porque o Vasco tem uma partida a menos. E hoje o Bahia é um time a ser batido pelo Vasco. Óbvio que não vai ter mais essa chance do tete a tete, né? Daquele jogo contra, né? Mas é um time hoje a ser mais assim alcançado, poder ser mais alcançado, porque o Goiás já está com 25 pontos, tem conseguido pontuar bem aí, né? Mas uma pena o Vasco não ter conseguido um resultado mais positivo, né? Uma vitória, né? Ter trazido aí na bagagem os 3 pontos. E teve chance, hein, meus amigos, através do Jair. Aquela bola que o Paê no segundo tempo deixou pro Jair, teve chance de matar o jogo. Uma pena, ele não conseguiu concluir ali com êxito essa situação. Só o primeiro tempo do Vasco foi um primeiro tempo muito desorganizado, né? O Vasco se mostrou uma equipe bem distante, né, das atuações que vinha tendo, né, uma consistência maior. O Vasco se mostrou uma equipe mais desorganizada. O Bahia também não vinha fazendo uma grande partida, mas vinha ali controlando a situação, vinha tendo mais ímpeto, né, no ataque. O Vasco ficou muito recuado, alguns jogadores não produzindo o suficiente, o Serginho também que perdeu um gol, o próprio Praxedes, né? Então, ao meu ver, foi o Vasco teve não soube controlar as ações daquele primeiro tempo. E uma coisa que já ficou clara, que eu já venho reclamando aqui há bastante tempo, né? Paulo Brax disse que o Vasco tinha fechado com chave de ouro a janela depois da vinda do Paê. Mas não é bem assim, né? O Vasco precisava de um lateral direito. O Robson Bambu, ele pode ser até bom defensivamente, tal, mas não está convencendo, não tem aquele traquejo, aquele cacuete para ser lateral direito. E hoje, no futebol moderno, o Vasco, o time, né, qualquer time, precisa de ter bons laterais, que avancem, que se tornem meio que pontas, né? O Vasco tem o Piton que avança, que cruza, mas na lateral direita está engessado naquela situação. Uma pena, eu acho que o Ramon tem que ver isso aí. Ele está conseguindo criar alternativas dentro do elenco, conseguindo alguns jogadores, mas ainda não conseguiu a lateral direita. E está fazendo falta, né? Porque você vê no jogo de hoje, né? Aquele cruzamento mesmo, foi por ali a jogada do gol. E o Vasco está pecando muito na lateral, no ataque, no apoio, principalmente no apoio. Tanto que o Ramon acabou colocando o Pumita no segundo tempo. Então, o primeiro tempo do Vasco foi um primeiro tempo irregular, meus amigos. O Vasco não soube ser um time criativo, né, se impondo, criando situações assim muito claras de gol. Foram muito poucas as chances. E o segundo tempo, aí o Ramon teve que intervir, teve que pensar maior, aí, pensar grande, colocando as peças aí para agilizar aquela situação, né? Sacou o Peck, sacou o Praxedes, depois sacou o Serginho, enfim, foram jogadores, o Vasco precisava de uma mudança, e aí veio a estreia do francês, do Payet. Lógico, ainda está se adaptando, não está na sua forma ideal, um jogador de 36 anos, mas a gente já viu aí, né, um toque de classe no meio campo, a gente já viu
uma jogada, um toque para o companheiro, tanto que ele botou o Jair na cara do gol ali, uma coisa mais cadenciada. A gente espera aí que o Payet possa progredir nesta, né? É óbvio que ele ainda está fora de forma, né? Vinha desde maio sem atuar, mas em compensação é um jogador que vai acrescentar e muito lá na frente. A lamentar duas situações infantis, né? A primeira delas, aquele cartão bobo do Medel no meio-campo, né? O Medel, inclusive, né? Vamos abrir um parênteses ali. Eu não colocaria ele como volante, né? É um jogador que, ao meu ver, se encaixa mais como zagueiro. Em que pese o Michael ter feito uma bela partida como zagueiro, né? A gente tem que ser justo. A gente tem que ser justo. A gente criticou a contratação dele, mas jogou bem hoje também, né? E não comprometeu a solidez defensiva. Mas o Medel, né? Eu acho que ele se encaixa melhor na zaga. Em compensação, como eu estava falando, voltando à situação do Medel, ele tomou um cartão bobo, né? Brigar com o adversário ali, dar tapinha, enfim, não precisava daquilo, né? Acabou ficando fora de um jogo importante contra o Fluminense, que vem em ascensão aí, né? O Fluminense do Cano, do Fernando Diniz. Um jogo difícil, né? Em que pese o Vasco ter aí uma hegemonia, uma vantagem contra o Fluminense, mas em termos de número, de histórico, mas em compensação, o Fluminense está com um elenco mais definido, um time melhor, né? Então o Vasco vai ter problemas lá na frente, não vai ter o Medel e o seu reserva, o outro jogador aí, né? Que poderia atuar aí, né? Entrou aí o Jair, tomou também aquele cartão vermelho expulso, totalmente infantil, aquela cotovelada no Luciano Juba, não precisava daquilo, né? Comprometeu demais. Ainda bem, entre aspas, que ele não fez isso antes, né? Porque já estava nos minutos finais ali, o Vasco conseguiu corrigir as situações, manter, né? E fazer com que o resultado permanecesse, né? Mas foi uma pena mesmo essa expulsão. E agora a gente vai ter aí o retorno do Zé Gabriel, né? Então agora acredito que o Michael vai continuar aí na zaga, né? Vamos ter o retorno do Zé Gabriel e vamos ver aí se o Ramon vai fazer alguma coisa nessa lateral direita aí, que tá precisando, como eu já falei, e de repente muda mais alguma peça aí no ataque. Eu acredito que o Payet já inicie como titular, né? Porque o Vasco vai ter o próximo jogo do Vasco agora contra o Fluminense, dia 16 de setembro, né? Vai ter esse período aí de data FIFA aí, 100 jogos, e dá para o Vasco perfeitamente, para o Payet encaixar aí e ser a peça-chave nesse meio campo do Vasco aí. A gente vai ver aí se ele vai fazer mais alguma mudança, de repente sacando o PEC, enfim. Vamos ver aí, o importante é que o Ramon sabe a equipe tem em mãos, tá sabendo se organizar, né? E eu acredito que ele vai ter a inteligência aí para conseguir achar o melhor Vasco. Mas uma pena esse empate, a gente torcer pela vitória. Menos mal, né, meus amigos? Você imagina se o Vasco perdesse esse jogo, hein? Olha, ia ser complicado. Pelo menos fez o Bahia estacionar ali, não se desgarrar muito, até porque o Vasco tem uma partida a menos que o Bahia, né? Então a gente tem que apelar para esta situação, né? Que pode reduzir mais lá na frente. E o Bahia vai ter também uma sequência agora contra equipes também que estão aí no Z4 nessa luta contra o rebaixamento. É como eu falei no Twitter, meus amigos, é briga até o final. Vai ser briga até o final, entendeu? Então a gente tem que acreditar, confiar, e qualquer deslize pode ser fatal. Por isso que eu digo, o Vasco vai ter que jogar esse segundo turno aí no limite. Não há chance mais para vacilo. E detalhe, tem que fazer o dever de casa. Esses resultados lá fora, esses empates, são muito bons, desde que vença dentro de casa. E aí continuar secando os adversários que estão nessa briga pelo Z4. Bom, meus amigos, hoje é domingo, só apareci aqui para a gente comentar rapidamente. Eu quero ver a sua opinião, o que você achou desse Bahia 1, Vasco 1, quem foram os melhores jogadores aí, na sua opinião, quem destoou, quem não atuou bem e quais devem ser aí os substitutos aí do Medel, né, para a próxima partida. Enfim, e quem deve ser colocado a mais para esse time conseguir aí uma sequência positiva de vitórias. Eu aguardo o seu comentário nesse vídeo e vamos juntos interagir. Bom, meus amigos, uma grande semana para vocês aí.
like nesse vídeo. Vamos em frente. Um grande abraço, até a próxima.